E as drogas, hein? E o pessoal que usa a droga para expansão dessa consciência? Usa algum tipo de outro mecanismo, né? Porque a gente tá falando de mecanismo, o silêncio, o retiro. Eu já fiz coisas assim, não de não falar, mas de ficar isolado mesmo, atingir esse estado onde, cara, tem uma tempestade na tua cabeça, você não entende mesmo, você vai no fluxo e de repente você passou 3, 4 horas e parece que passou dias, né, naquilo. Então é muito legal. Mas tem gente que usa outras coisas, né? Pra atingir esse tipo de coisa. Na música ou na literatura. E essa parte de expansão de consciência. É válido também utilizando algum elemento químico ou não? Olha, na minha história, eu tive uma relação com maconha, na época da comédia, de 10 anos, em que eu fumava todo dia, toda hora. E eu percebi que eu comecei a dar os créditos da minha criatividade pra maconha. Ah, é? E uma hora eu comecei, depois de 10 anos, né, a acreditar. Sequestrado criativamente. Eu percebi que eu achava que ela que me dava a minha criatividade. E quando... Aí você falou de expansão de consciência, porque eu tive essa iluminação num ritual de ayahuasca. Quando acabou o ritual, eu não lembro os detalhes, eu só me lembro eu dizendo: não vou mais fumar maconha. Depois de 10 anos, eu vou parar de fumar maconha, porque eu quero provar pra mim mesmo de que a criatividade é minha, não é dela. É tudo meu. É tudo meu. Será que ele era maconha falando isso pra você? É, mas pra tirar ela... E na época eu fiz isso. Passei um ano sem fumar nada. E aí a minha vida continuou. E aí não é que eu continuei criativo. Minha experiência, né? Não é uma coisa científica com amostragem. A minha experiência é que a maconha me dava uma sensação de muitas ideias. A analogia que eu faço é assim, ó. Quando eu fumava maconha, pra criar toda hora e era associado, era como se eu fumasse e de repente eu escrevesse 100, 500 post-its de ideias e jogasse todos pra cima, e aí um monte de ideias, e eu tava lá, aquelas monte de ideias, e aí pegava umas, aproveitava e fazia coisa e funcionava e dava certo, mas deixava uma bagunça. Deixava um resíduo. Quando eu olhava, o ambiente deixava sujeira. E quando eu fiz um experimento, para mim foi radical, depois de 10 anos de condicionado, de parar, eu senti que é como se agora eu só escrevesse 3 post-its. E os 3 eu implemento. E funciona. E esses 3 que eu escrevi, talvez é os 3 que eu ia pegar dos 100, só que não precisou dos 97 no chão, jogando lixo, e me confundido também de qual caminho seguir, e talvez eu não pegaria esses 3, pegaria outro. Então, para mim, a maconha como estimulante criativo, ela é muito perigosa de bagunçar, de gerar um excesso exagerado de ideias, e depois me confundir na hora de fazer as escolhas do que convergir. Eu acho que tem um ponto também que a maconha, a despeito dela dar a maior parte das pessoas sente que fica mais criativa quando você vai ver o resultado é julgado como menos criativo ou no máximo tão criativo quanto. É uma sensação pra pessoa. Cientificamente estudo isso? Sim. Olha. E esse é um aspecto. Agora tem um outro aspecto que é problemático, que assim, a criatividade, quando a gente vai analisar a partir da obra, ela não é simplesmente o insight inicial, ela é o desenvolvimento todo, a produção toda. E a maconha afeta a memória de trabalho. E fundamentalmente o que você precisa para você processar um estímulo com mais informação, um estímulo mais complexo, é memória de trabalho. Então se você não lembra o que você tem que botar ali, você entra na música, entra o quê? Então o cara é super legal, ele tem uma pegada bacana, ele faz um negócio assim, só que na sequência teria que entrar uma coisa que o cara simplesmente esqueceu, é o famoso cozido. E aí o resultado final, ele é afetado porque os produtos que a gente chama de criativos, os objetos culturais que a gente chama de criativos, eles não são simplesmente criativos porque eles têm um insight, mas porque eles têm um encadeamento muito interessante. E o encadeamento sofre. Então eu acho que na prática a maconha ela reduz a criatividade, dado que a criatividade não vem sem os processos hipotético-dedutivos ou lógicos que são associados para que você construa um todo novo. Tem um outro lado que também eu acho que é importante pensar, que é a maconha, ela cria comunidades, então tem os maconheiros e tal, e raramente as comunidades são em si criativas, esse que é o problema.
Então, quando você vê o grupo de amigos maconheiros, raramente, é sempre tipo, a galera junta, não não entende? Você não encontra essas células produzindo coisas excepcionais, assim, pelo menos é muito difícil ver isso. Talvez tem casos, tipo na Jamaica, os Rastafari, Bob Marley, Peter Tosh e etc e tal, Bunny Wailer, mas em geral não é assim que funciona. Só que tem um outro lance, um contraponto a isso, que é, hoje em dia, a gente tem um renascimento da psicodelia, mas no contexto da medicina, no contexto dos tratamentos e muitas vezes da psicologia também. E os estudos vêm mostrando que, de fato, pessoas que têm muitas travações, sofrem de depressão crônica, têm uma ansiedade de fundo, coisas da personalidade que muitas vezes elas impedem a pessoa de ser mais criativa e de se soltar, porque quando ela se solta, ela se sente mal. Ela fala uma coisa, né? Quando a gente vê aquela pessoa rígida, por que ela é rígida? Porque porque ela não sabe se soltar? Muitas vezes não é o caso, é que quando ela solta, ela se sente mal. Então não é que ela não sabe, é que não é bom. E aí essas experiências, como você teve do DMT, da ayahuasca, elas muitas vezes são capazes de destravar essa coisa. E aí elas podem ter um efeito poderoso na criatividade. Então tem vários estudos também mostrando essa contrapartida. Então não é que qualquer coisa que seja caracterizada como droga está associada do ponto de vista experimental à redução da criatividade. É que quando você cria uma rotina, e mesmo de alucinógenos, de qualquer coisa, você vai naturalmente levar aquilo a uma perda de autenticidade e especificidade. No caso da maconha, ainda muito mais da bebida, também com problemas aí na memória de curto prazo que vai ferrar o raciocínio. Psilocibina, né, cogumelos mágicos, num uso, né, pontual dentro da clínica, não está associado à perda de memória de trabalho. Sim. Pelo contrário, está associado até à neurogênese, que é muito interessante. Então, eu acho que tem toda essa questão que eu acho muito positivo, que a gente está vivendo um momento atual que meio que está na... Vamos dizer, a gente está na fronteira de uma redefinição, às vésperas de uma redefinição da farmacologia que traz drogas, elementos naturais que são ancestrais e que já no passado, né, milhares de anos, sempre foram utilizados para geração de conexão. E aí, nesse contexto, quando muito bem cuidado, isso pode estar associado à melhora da criatividade. Cara, eu nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. Eu também não sou muito tipo de droga, né? Tá bem óbvio. Nada contra. Mas eu tenho bastante amigo que trabalha com criação que eles são considerados meio nerds da criação. Tem um que é um pouco ali de engenharia. Tem um que é um pouco ali uma matemática artística. E aí, eu tenho um PDF que eu preparei para dar uma aula esses dias. Esse aqui eu acho que eu não te mandei, vou te mandar daqui a pouco. Legal. Que é como a gente construiu a narrativa do Sintonia. Tinha uma questão ali de cálculo matemático. Se eu colocar aqui, dá pra filmar a minha tela aqui, né? Tá. Queria muito dividir isso aqui com vocês. Eu tive uma experiência também com a ayahuasca, fiz uma só. Também, mas pra escrever meu livro. Eu precisava relatar um cara com a experiência de ayahuasca e eu quis passar por... E eu coloquei... É o contrário. Olha lá, aqui, ó. Tá pegando aí? A gente consegue dar o zoom aqui? Diminuir o brilho aqui. Como que é para diminuir o brilho? Tem que diminuir um pouquinho o brilho. Enquanto isso, eu acredito, irmão, a psilocibina me parece ser um negócio que vai revolucionar tudo. Sim. Meu Deus. Ele tem uma dificuldade para revolucionar a psiquiatria, que é o seguinte: as sessões demoram 6 horas e o efeito da substância começa a se manifestar logo depois dela ser tomada, diferente de um remédio psiquiátrico que demora 2 semanas para começar a fazer efeito. Então aqui, a gente tem a construção de um episódio de Sintonia. Isso, coisas da minha cabeça. No cinema, na dramaturgia, na ficção, uma página representa 1 minuto de tela. Isso. E aí, quando a gente vende uma série para um canal, a gente já negocia quantos episódios vão ter e quantos minutos por episódio. Então, uma criatividade orientada. Uma criatividade de... Você tem um orçamento de
2 milhões, 5 milhões, 10 milhões por episódio, tem tantos minutos. E aí o desafio é quantas páginas a gente filma por dia. Na parte de narrativa, qual que era a ideia? Eu nunca tinha feito uma dramaturgia, acho que deu pra mostrar aqui o... Deu. Eu nunca tinha feito uma dramaturgia, eu nunca tinha feito uma ficção. Eu era o moleque do funk que tinha feito uns clipes no YouTube, que tinha uma ideia bacana que de repente ia performar no audiovisual. Falei, cara, eu não sei se eu vou ter oportunidade de fazer outra série de ficção, então eu vou matar uma mosca com tiro de bazuca. Eu vou juntar 3 universos e vou cruzar as histórias deles de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém cruzar elas antes. Então a ideia era o seguinte: 45 minutos, uma página representar 1 minuto, eu vou colocar 4 bits dos 3 universos. Então eu falo do funk, eu falo do crime e eu falo da igreja. Quando começa a dar uma embarrigada no roteiro, eu troco. Quando começa a embarrigar o roteiro, eu troco de novo. Então eu faço isso ao longo de todas as temporadas da série. E eu acredito que foi um formato... Assim, essa série é um sucesso por 1 milhão de coisas. Uma delas que eu acredito ela não é uma série de época, então cabe pessoas que não são atores, atrizes profissionais a colocarem os cacos ali, dá uma improvisada, a gente dá a intenção da cena e as pessoas vão improvisando. A outra coisa é, toda vez que o tema começa a ficar chato, eu troco. Começa a ficar chato, eu troco. Então assim, não foi um cálculo exato, não tinha uma régua para fazer isso. Mas essa ideia desde a premissa, desde o desenvolvimento, desde o início. Então assim, não foi usado nenhum tipo de droga, entorpecente, alucinógeno, mas acho que tem um quesinho aí de engenharia, como é que eu calculo quanto tempo eu preciso para reter a atenção desse público, dessa audiência. Porque falando de sucesso também, a gente é avaliado por quanto de tempo que a gente consegue segurar aquela audiência, para saber se vai ter segunda temporada ou não, para saber se vai ter terceira temporada ou não. Então, de todas as pessoas que iniciaram, assistiram o primeiro episódio, quantas assistiram até o último? Das que assistiram até o último episódio em quanto tempo? A outra coisa, dos novos assinantes daquele período, quantas pessoas daquele mês, o primeiro conteúdo que assistiu foi aquele e maratonou, assistiu até o final. Então a gente a nossa performance como dramaturgo, como alguém que está construindo uma narrativa ali, contando uma história, é medida através desse tipo de resultado. Então eu falei, cara, eu não posso errar. E a Netflix segue não revelando quais são os parâmetros, né? Segue no revelando. Mas é muito legal, cara. Tipo, você não sabe quais são os parâmetros. Mas é muito legal. Por exemplo, na época que a gente lançou a primeira temporada de Sintonia, cada título tinha 80 cartazes diferentes. Então, vou dar um exemplo. Se você gosta de filmes de ação, filme de tiro, filme de aventura, quando você tá procurando o filme Procurando Nemo, vai te mostrar a boca de um tubarão. Sério? Os thumbnails mudam. Os thumbnails mudam pra cada pessoa. Exatamente. Que doideira. E aí, por 80 exemplo... tu fez então, Sintonia? Tinha 80? Era por título, tinha 80. E aí, por exemplo, todas as fotos dos cartazes que foram pousadas, né? Um fotógrafo profissional, tal, não sei o que lá, tinha um CTR menor. Ou seja, menos pessoas clicavam. E toda vez que era um frame, toda vez que era uma imagem realmente da série, tinha um CTR maior. E por que você acha isso? Porque acho que as pessoas querem um pouco da câmera, quer se sentir naquele ambiente ali. Entendi. Foto pousada, capa de CD, putz, não rola mais.